Existe uma sensação silenciosa que muita gente carrega todos os dias. A sensação de estar fazendo tudo certo, seguir o caminho seguro, trabalhar, pagar contas, guardar um pouco. E ainda assim, nunca sair do lugar. Parece familiar? Agora deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável. E se essa sensação de segurança for exatamente o que está te prendendo? E se tudo que te ensinaram sobre dinheiro estiver incompleto? Hoje você vai descobrir 7 mentiras sobre segurança financeira que podem estar travando sua vida sem você perceber. E a última é a mais perigosa de todas. Se você quer entender por que seu dinheiro nunca parece suficiente, então continua comigo até o final. A primeira mentira que te ensinaram é simples, mas extremamente perigosa. Estabilidade é igual a segurança. Desde cedo, você aprende que ter um emprego fixo, um salário garantido no fim do mês, é o caminho certo. Parece lógico, previsível, confortável. Mas aqui está o problema que quase ninguém percebe. Estabilidade não significa crescimento. Na verdade, na maioria das vezes, significa exatamente o contrário. Enquanto você troca seu tempo por um valor fixo todos os meses, o mundo ao seu redor continua mudando. Os preços sobem, o custo de vida aumenta e o dinheiro que entra na sua conta começa a valer menos sem que você perceba isso claramente. É como correr em uma esteira. Você se esforça, se cansa, mas continua no mesmo lugar. E o mais perigoso disso tudo é que parece seguro, porque não existe susto imediato, não existe perda visível. Só existe um lento afastamento da liberdade financeira que você acredita estar construindo. E é aqui que nasce a armadilha invisível da estabilidade. A segunda mentira parece responsável, inteligente, até admirável. Guardar dinheiro já é suficiente. Você já ouviu isso a vida inteira. Economize, corte gastos, junte o máximo possível e o futuro estará garantido. Mas existe um detalhe que quase ninguém explica. Dinheiro parado não cresce. Ele encolhe. E não é de forma visível. Não aparece como um desconto no seu extrato. É silencioso. Enquanto você acredita que está protegendo seu futuro, a inflação está trabalhando contra você todos os dias, reduzindo o poder de compra daquele valor que você guardou com tanto esforço. É como guardar água em um balde furado. Por mais que você tente encher, sempre existe uma perda acontecendo. E o mais perigoso dessa mentira é que ela parece segura demais para ser questionada. Afinal, guardar dinheiro é melhor do que gastar tudo, certo? Sim, mas parar aí é o que te impede de avançar. Porque segurança financeira de verdade não está em acumular dinheiro. Está em fazer com que ele cresça mesmo quando você não está trabalhando. E quando você entende isso, algo começa a mudar na forma como você enxerga cada real que passa pela sua mão. A terceira mentira é uma das mais enraizadas, e talvez a que mais te travou até hoje. Evitar riscos é o melhor caminho. Desde pequeno, você foi condicionado a acreditar que risco é algo negativo, algo que deve ser evitado a qualquer custo. Errar é perigoso, perder é inaceitável, tentar algo novo é arriscado demais. Então você cresce tomando decisões seguras, escolhendo o caminho mais previsível, evitando qualquer movimento que possa gerar incerteza. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Não existe vida sem risco. E mais do que isso, não existe crescimento sem risco. Enquanto você tenta se proteger de perder, você também se impede de ganhar. E isso cria um ciclo silencioso, onde você permanece exatamente no mesmo lugar, ano após ano. Pessoas que constroem liberdade financeira não são pessoas que não sentem medo. Elas apenas entendem algo que a maioria ignora. Existe uma diferença enorme entre risco irresponsável e risco calculado. O primeiro destrói, o segundo constrói.
E quando você começa a enxergar isso, você percebe que o verdadeiro perigo nunca foi arriscar. Foi passar a vida inteira tentando não arriscar nada. A quarta mentira é uma das mais repetidas. E por isso mesmo, uma das mais perigosas. Trabalhe duro que tudo vai dar certo. Parece justo, parece merecido, parece até motivador. Afinal, se você se esforçar mais, fizer horas extras, se dedicar ao máximo, o resultado deveria vir, certo? Mas a realidade não funciona assim. Existem milhões de pessoas que trabalham todos os dias até o limite. Acordam cedo, dormem tarde, vivem cansadas e continuam presas financeiramente. Isso acontece porque esforço sozinho não constrói riqueza. O que constrói riqueza é direção. É saber para onde você está indo e, principalmente, como está usando o dinheiro que passa pela sua mão. Porque se você corre sem direção, cada passo que você dá pode estar te levando ainda mais para longe do que você quer. E essa é a parte que ninguém te conta. Trabalhar duro pode até te manter ocupado, mas não garante que você esteja avançando. E quando você começa a perceber isso, surge uma pergunta inevitável. Se não é só esforço, então o que realmente faz alguém crescer financeiramente? A quinta mentira é aquela que dá uma falsa sensação de progresso. Ganhar mais dinheiro vai resolver tudo. Parece lógico. Se você está apertado, basta aumentar a renda, que os problemas desaparecem. Mas na prática, o que acontece é bem diferente. À medida que o dinheiro aumenta, os gastos acompanham, às vezes até ultrapassam. Um salário maior traz mais conforto, sim, mas também traz novas despesas, novos hábitos, novas justificativas para gastar mais. E quando você percebe, está ganhando mais, e ainda assim sente que nunca é suficiente. Isso acontece porque o problema não está no quanto você ganha, mas em como você se comporta com o dinheiro. Sem controle, sem estratégia, sem consciência, qualquer aumento vira apenas um alívio temporário. É como encher um balde furado mais rápido. A água entra, mas continua vazando. E essa é a armadilha silenciosa. Acreditar que a solução está fora, quando na verdade ela começa dentro. E é exatamente por isso que tantas pessoas passam anos correndo atrás de aumentos, sem nunca conquistar verdadeira liberdade financeira. A sexta mentira é quase imperceptível, e justamente por isso tão perigosa. Você ainda tem tempo. Essa ideia parece inofensiva, até reconfortante. Afinal, sempre dá para começar depois, investir depois, aprender depois. Resolver isso quando a vida estiver mais tranquila. Mas existe um detalhe que muda tudo. O tempo é o único recurso que você nunca recupera. Cada decisão adiada hoje se transforma em um custo invisível amanhã. Porque enquanto você espera, o dinheiro que poderia estar crescendo não está. As oportunidades que poderiam estar se multiplicando simplesmente passam. E o mais traiçoeiro disso tudo é que essa perda não faz barulho, não dói na hora. Você só percebe anos depois, quando olha para trás e entende o quanto poderia ter avançado. O problema não é só o atraso, é o efeito acumulado desse atraso ao longo do tempo. Porque no jogo do dinheiro, quem começa antes tem uma vantagem que não pode ser comprada depois. E quando essa ficha cai, surge uma urgência que muita gente descobre tarde demais. E agora, a sétima mentira, a mais perigosa de todas, porque ela parece confortável demais para ser questionada. Alguém vai cuidar do seu futuro por você. Pode ser o governo, a aposentadoria, a empresa onde você trabalha. Ou até aquela ideia de que no final tudo vai dar certo de alguma forma. Essa crença cria uma sensação de proteção, mas na prática ela faz algo muito mais grave. Ela tira o controle da sua vida das suas mãos. Porque quando você acredita que outra coisa ou outra pessoa vai resolver o seu futuro, você para de agir.
Você adia decisões, ignora oportunidades, aceita situações que não deveria aceitar. E aos poucos, sem perceber, você entrega o seu destino financeiro para fatores que você não controla. E aqui está a verdade que muita gente evita encarar. Ninguém se importa com o seu futuro mais do que você. Nenhuma instituição vai construir sua liberdade financeira por você. E quando essa responsabilidade é ignorada, o preço vem com o tempo, não de forma imediata, mas de forma inevitável. Porque depender de algo externo pode até parecer seguro no começo. Mas é exatamente isso que mantém tantas pessoas presas a uma vida que elas nunca quiseram viver de verdade. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas dessas mentiras você acreditou até hoje? E mais importante, quantas delas ainda estão guiando as suas decisões sem você perceber? Porque esse é o ponto que muda tudo. Você não chegou até aqui por falta de esforço, nem por falta de vontade. Você chegou até aqui seguindo um caminho que parecia certo, mas que foi construído sobre ideias incompletas. E quando você começa a enxergar isso com clareza, algo dentro de você muda. Não é mais sobre culpa, é sobre consciência. Segurança financeira de verdade não é evitar riscos a qualquer custo, é aprender a controlá-los. Não é depender de um salário, é criar novas formas de renda. Não é guardar dinheiro por medo, é fazer ele crescer com inteligência. E quando essa nova visão começa a se formar, você deixa de reagir à vida e começa a construir ela com intenção. Porque no fim das contas, a diferença entre quem fica preso e quem avança não está no quanto ganha, mas no quanto entende o jogo que está jogando. Se tudo isso fez sentido para você, então não deixa esse vídeo ser só mais um que você assistiu e esqueceu, porque informação sem ação não muda absolutamente nada. Agora que você enxergou essas mentiras, você não pode mais fingir que não sabe, e é exatamente aqui que a maioria falha. Eles entendem, concordam, mas continuam vivendo da mesma forma. Então faz diferente. Comenta aqui embaixo qual dessas mentiras mais te prendeu até hoje, porque quando você coloca isso em palavras, você começa a quebrar esse ciclo. E mais importante, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque às vezes tudo que uma pessoa precisa é ter esse tipo de despertar uma única vez. E se esse momento chegou para você agora, então usa isso. Porque o seu futuro financeiro não depende do que você aprendeu até hoje. Depende do que você decide fazer a partir de agora.